Bom, o nosso trabalho que nós estamos apresentando sobre uma análise de dissertação, no trabalho fala sobre a prática de educação em saúde de nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, né? E nesse trabalho a gente tem os nossos colegas envolvidos, né? Que é a Ellen Sandra de Paiva, né? A Leidiane Rezende, a Mariana Guiar e eu, João Marcelo, né? A disciplina da professora Jaqueline, né? E também da professora Maria Goretti, né? E no trabalho, especificamente falando, a gente tem aqui, né, baseado no referencial teórico, né, onde nós vamos estar aqui embasado nas concepções em educação e saúde, falando também as práticas educativas e a atuação, né, do profissional nutricionista na linha de educação, como educador. Bom, no primeiro tópico, né, as concepções aqui, né, da educação em saúde, nós temos aí modelos emergentes, né, da educação em saúde, né, utilizando aí um método dialógico, de diálogo, né, que caracteriza como um modelo participativo, onde usuários e sujeitos são praticamente iguais, buscando transformar o saber. Aconteceu, né, na oitava Conferência Nacional de Saúde de 1986, onde falou que a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra, acesso a serviços de saúde, né, amplamente falando. Então, um assunto discutido lá em 86, onde especificamente fala que saúde não é só especificamente saúde em si, mas envolve toda a questão do bem-estar, né? Onde esse bem-estar reflete exclusivamente alguns pilares importantes na vida do cidadão, como emprego, liberdade, renda, meio ambiente, trabalho, alimentação e entre outros. É, nas a base teórica para a educação, né, e referência em saúde, né, citado por Machado, traz que a educação, como um conjunto de práticas, elas colaboram com a autonomia do indivíduo, né? Já Gironte, na Taft e Malman, né, ele define que a educação é um processo de troca de saberes, de experiências, né? E Maciel, em 2018, ele destacou que a educação e saúde abrange a participação, né, da população, né, no contexto da sua vida diária. Então, nós temos aí, né, três referências importantes, né, que falam sobre a questão da educação em saúde. Já no segundo tópico, né, a prática educativa em saúde, ela, né, segundo o estudo, né, de Wentz-Sauen, né, que aborda práticas como atividades e educação que favorecem a melhor qualidade de vida, seja realizada de forma individual ou de forma coletiva. E também, né, a Scioli, né, que traz uma visão da construção compartilhada das práticas, norteada pela pretensão da autonomia da interdisciplinaridade. Então, nós temos dois autores, né, que falam tanto a parte das práticas das atividades de educação que favorecem, né, a questão da qualidade de vida, né, e outro que traz a visão da construção compartilhada, né, em relação às práticas. Nesse terceiro, né, item aqui, a atuação, né, desse profissional, que é o nutricionista, que todos nós conhecemos, que é um profissional, né, voltado na parte exclusivamente da saúde e tal, mas na linha de educação. Esse profissional, né, como um fundamento da sua diretriz curricular nacional e suas definições do próprio Conselho Federal de Nutricionista, né, e também baseado na Política Nacional de Atenção, né, atenção básica, trazendo para o programa Saúde e Família. Nesse programa Saúde e Família, que é uma base importante, né, isso particularmente falando lá da nossa saúde primária, né, do nosso sistema público de saúde, o nutricionista ele deve ter uma formação generalista, humanística e crítica, né? Ele podendo ser capaz de atuar em qualquer área fundamentada na promoção, manutenção, recuperação da saúde, prevenção de doenças, prezando sempre pela segurança alimentar, né? E a atenção dietética. Então, né, a atuação desse profissional dentro da linha da nossa atenção básica, né, aonde está aqui o programa Saúde e Família, né, demonstra a grande importância, né, que é a questão da base familiar na prevenção de várias outras doenças, doenças, né, que possamos dizer aí, né, até doenças crônicas. Compete ao nutricionista
prestar assistência na coletividade dos indivíduos sadios ou enfermos, né, por meio das ações e programas, pesquisas e eventos, né, tanto direta ou indiretamente relacionados à alimentação e nutrição, né, onde tem o objetivo visando a prevenção de doença, promoção e manutenção de recuperação e saúde, como também planejar e executar ações, né, de acordo com o diagnóstico e situação nutricional identificado, ok? Essa parte eu vou deixar para minha coleguinha Lidiane para ela poder dar continuidade. O áudio, Lidiane, tá no mudo, por favor. Estava no mudo, né? É, Segundo esse referencial, foi então delimitada a metodologia que seria utilizada. Então, ela utiliza a pesquisa qualitativa, segundo Minayo e Deslandes, né, a teoria derivada da maneira indutiva dos dados. Então, os dados aí, eles são sistematicamente combinados e analisados ao longo de todo o processo da pesquisa. E a autora também utilizou aí, né, essa teoria chamada Ground Theory, que até eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela, que ela é uma teoria que, na verdade, ela trabalha muito em cima da análise do que aparece, né, do contexto, dos fatos. Então, ela vai fazendo a análise à medida que esses dados surgem. Pode. Isso. Então, a gente começa aqui delimitando a amostragem teórica, que foram incluídos aí todos os nutricionistas que desenvolvessem atividade de educação e saúde lotados aí nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Goiânia, abrangendo aí todos os distritos sanitários, unidades de saúde. São os espaços onde essas atividades educativas acontecem. Foram identificados, a princípio, 34 profissionais. Eles foram convidados aí via e-mail, foram localizados também por e-mail e por telefone para que fosse feito o agendamento dessa coleta de dados. Dos 34, apenas 34 estavam, dos 34, apenas 24 estavam disponíveis para a realização da pesquisa. E, na verdade, desses 24, apenas 9 responderam ao e-mail e participaram da pesquisa. Então, a gente percebe aí que ela começou com 34, 24 acertaram participar, né? Mas, no fim, apenas 9 participaram dessa pesquisa, responderam à pesquisa. Quem não entrou aí nessa seleção da coleta de dados foram profissionais que estavam de licença médica, que eram 4, de férias tinham 5, e tinha uma unidade que não foi possível ser contemplada. Então, como que foi feita essas coletas de dados? Então, a princípio aí foi apresentado, né, essa proposta para a gestão de trabalho, educação e saúde, também para a Escola Municipal de Saúde Pública da Prefeitura de Goiânia. Isso foi em setembro de 2013. Então, depois foi a aprovação, né, do Comitê de Ética, e aí houve contato com esses nutricionistas que trabalham aí na rede profissional para que fosse agendada a entrevista. Essa entrevista, então, aconteceu no período de fevereiro a abril de 2014, no local de trabalho de cada um dos nutricionistas, e todos eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. Essa entrevista foi gravada em celular, posteriormente transcrita para um software de avaliação, cada um com tempo de aproximado de 15 minutos. Então, cada entrevista contou com esse tempo aproximado. Como que foi feita essa entrevista? Essa entrevista ela foi feita aí no modelo semi-estruturado. Tinha um roteiro, então, para realizar, né, essa orientação, para orientar a realização dessas entrevistas, e tinham 12 questões. Tem até um dos slides que ela vai apontar essas questões. Além disso, foi feita também utilizada a técnica de observação da rotina desses profissionais, no campo de trabalho deles, seja no momento que eles estavam em palestra, roda de conversa, dinâmica de terapia em grupo, teatro. Então, tudo o que eles estivessem fazendo que envolvesse a proposta de educação alimentar e nutricional, foi feita observação dessas rotinas, né, dessas tarefas, sejam as palestras, as dinâmicas. As observações, foi para fazer essas observações, utilizou-se observação simples, né? Então, o pesquisador ele ficava ali como espectador, a observação era espontânea e também informal. Para isso, a autora ela utilizou um diário de campo, que ela foi registrando ali os elementos observados para depois para fazer a posterior sistematização de dados. Então, o diário de campo ele é importante, que a pessoa vai ali anotando aquelas, né, às vezes aquelas ações, aquelas atitudes que é possível ver na observação. E depois é mais fácil até dele voltar para perceber através das anotações o que ele pôde observar ali.
Foram realizadas, então, 5 observações. Nem todos os participantes tinham atividade educativa programada até a data da coleta. Alguns falaram que realizam, porém só tinham agendados para o próximo segundo semestre. Outros não realizam essas atividades ou realizam esporadicamente. O que a gente pode perceber também? Que realizou-se, né, dos 9 profissionais, foram realizadas aí apenas 5 observações. Por quê? Porque alguns disseram que só tinha observação no semestre posterior, que foi no primeiro semestre. Então, alguns disseram que só tinha no posterior, outros não faziam essas atividades, e outros faziam, mas não tinham nenhuma naquela data, né? Que esporadicamente, aí faziam, né, de vez em quando, não com tanta frequência. Aqui, a gente tem aqui as perguntas norteadoras, tá? Então, além dessa pesquisa da entrevista semi-estruturada, a autora utilizou também esse diário de campo, que ela podia ali fazer as anotações sobre essa pesquisa. Então, tinha aqui alguns pontos que tinham que ser observados. Então, primeiro aí, como o profissional aborda ou trata seu público-alvo, como é o espaço físico onde seriam realizadas as atividades, como estão dispostas as cadeiras em filas, qual é o tempo de duração da atividade, se o profissional prevê isso, a atividade tem uma sequência lógica, início, meio e fim, os usuários participam ativamente com perguntas ou colocações, se há diálogos entre eles e os profissionais, qual recurso foi utilizado, como o profissional se veste no momento em que conduz a atividade, os usuários expõem suas questões pessoais no grupo, como o profissional media isso, o profissional faz alguma avaliação após a atividade. E aí, cada grupo observado, então, tinha um público e um objeto-alvo, né? O que a gente percebe lá? Eles trabalharam com o grupo de diabetes, então foi feito lá no auditório, né, do Centro de Referência e Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Era disponibilizado para todos os idosos ali que fossem atendidos na unidade com esse diagnóstico de diabetes. As atividades, elas eram conduzidas por uma equipe multidisciplinar. Então, além do nutricionista, tinha fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social e também estagiário de educação física. O objetivo aí seria contribuir para a melhor qualidade de vida dos pacientes diabéticos, incentivando mudanças, hábitos, encorajando um segmento no tratamento e orientando com um autocuidado diário. Análise de dados, para fazer análise de dados, a autora então pegou a transcrição das entrevistas, né? Ela fez essa transcrição e utilizou aí um software, WebQDA, tá? Estruturado em 3 componentes: fonte, codificação e questionamento. Então, em relação às fontes, o pesquisador insere os documentos resultantes da coleta de dados, e nesse caso, então, foram anexadas as transcrições da entrevista e, além disso, o diário de campo proveniente das observações. Então, ela fez tanto a análise da transcrição das entrevistas, como também do diário de campo, que era feita à medida que foi realizada essas 5 observações. No campo da codificação, então, foram inseridas as categorias e subcategorias induzidas, e as que emergiam dos dados, que são representadas pelo nós. Nessa segunda área, o investigador é livre para elaborar as dimensões, indicadores ou categorias, sendo elas representativas ou descritivas. Esse programa, esse software, ele já disponibiliza a quantidade de entrevistados que se referiu a cada categoria ou subcategoria, contabilizando aí um número de referências. Então, o próprio software ele já faz essa indicação, né, das categorias. No campo do questionamento, esse programa promove a interação entre os dados, as relações entre os mesmos e conduz o pesquisador a questionar os fatos, comparar dados para a construção do modelo conceitual, uma vez que é possível discutir desses dados encontrados com a literatura já existente nessa linha de pesquisa. Partir, então, da interligação entre fontes e codificação, por meio aí dos procedimentos de codificação disponíveis nesse software, é possível considerar e configurar um projeto de modo que os dados estejam estruturados e relacionados entre si. Então, após a integração entre os dados e a literatura, que aí referencia o referencial teórico de educação em saúde, do conceito de saúde, do papel do nutricionista como educador, a teoria que emergiu dessa interação, chamada aí por chamar de teoria fundamentada ou modelo conceitual. Qual que foi, então, o objetivo, né, que a autora tinha e quais foram os resultados? Porque a gente procura ver, nessa parte da metodologia, se os resultados conseguiram responder os objetivos. Então, o objetivo geral aí dela seria avaliar as práticas de educação em saúde dos nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E aí, dentre os específicos, tinha compreender a concepção dos nutricionistas a respeito da educação em saúde,
investigar as estratégias e recursos mais utilizados pelos profissionais na área de educação e saúde, identificar os objetivos traçados pelos nutricionistas para atuar junto aos grupos na sua prática educativa, verificar as formas de avaliação das atividades desenvolvidas, conhecer as oportunidades de formação dos profissionais no campo da educação e saúde e, por fim, elaborar uma proposta de curso sobre as práticas educativas em saúde para os profissionais da saúde. E aí, os resultados da autora, através dos resultados da autora, o que pôde se perceber? Que o público aí com maior prevalência nos atendimentos foi composto por adultos e idosos. E os agravos mais comuns entre eles eram hipertensão e diabetes. Então, ela consegue aí identificar, né, os grupos, a composição desses grupos e caracterizar também. Com relação, então, às categorias, dentre as induzidas e emergentes, foram elucidadas aí um total de 5, que a gente tem nesse quadro ao lado. Que esse quadro 1, que representa a síntese da categorização das entrevistas. O que a gente pode perceber, então? Dentre essas categorias, a gente tem limitações na atuação profissional, que aí tem tanto subcategoria de gestão e profissional. Então, quais seriam aí as limitações nessa atuação profissional? Por que que elas foram divididas? Porque há algumas coisas são relativas à gestão. Então, por exemplo, a falta de estrutura, que eles não têm capacitação. Já outras coisas é do profissional mesmo. E esse profissional, o que que a gente pode perceber? A falta de planejamento, a falta aí da avaliação. A outra categoria foi técnicas de abordagem em ações educativas. Então, o que que a gente pode perceber dessas ações educativas? Atividades práticas, estratégias aí que facilitam a compreensão, interatividade, o nível de instrução do público, as necessidades também desse grupo. A outra categoria seria o intuito das práticas educativas, que buscava o quê? Valorizar as falas, experiências, conscientização, mudança de hábito, conhecimento prévio, valorização dos trabalhos em grupo e qualidade de vida. A avaliação, então, dos resultados, como que foi medido, né, esses resultados? Como que pode ser separado esses resultados? Através do peso corporal, glicemia, hábitos alimentares e do feedback. Então, essas práticas educativas, elas tiveram resultado na vida aí desses pacientes, tanto em relação aí a esse peso corporal, ao controle dessa glicemia, eles mudaram os hábitos alimentares? Qual foi o feedback desses pacientes? Eles sentiram mudanças após a participação nessas práticas educativas? E aí, por fim, as possibilidades de ampliação das ações educativas em saúde, que aí o código era equipe multiprofissional, integralidade e equidade. O que que a gente pode perceber aí, então, né? Quando a gente analisa aí essas 5 categorias, que são as do quadro 1. A intenção da conscientização e mudanças de hábitos da população salienta a preocupação do profissional em desenvolver atividade, em desenvolver ações articuladas e coerentes com o contexto no qual estão trabalhando. Então, o que que a gente pode perceber? Essa preocupação aí do profissional para que essas atividades educativas, essas ações educativas façam sentido dentro daquele contexto, dentro do contexto dos diabéticos, dentro do contexto dos hipertensos, dentro do contexto de adultos e idosos, que é o público-alvo deles, né? Eles também, a gente pode perceber aí nos resultados, a insuficiência de capacitação, porque os profissionais indicaram que essa é uma limitação para atuar no campo de educação em saúde, bem como também a valorização da produtividade em detrimento às atividades educativas e atendimentos em grupos, que prezam a qualidade e melhor acesso à população. Quando ele fala aqui da valorização da produtividade, é porque esses profissionais é como se eles tivessem mais valor dependendo da quantidade de pacientes que ele atende. Então, ele atende, por exemplo, 20 pacientes dentro do intervalo, que às vezes, se ele for fazer uma atividade educativa, ele vai fazer com 10. Então, seria melhor ele atender esses 20 em relação aqui ao termo de produtividade, porque eles elencam isso aí, na verdade, como uma limitação, né? Que é essa cobrança pela produtividade. Então, essa questão aí da valorização da produtividade, insuficiência de capacitação dos profissionais e a falta de estrutura também para a realização dessas atividades educativas foram levantadas aí pelos entrevistados, que eram os nutricionistas, né? Como limitações na atuação profissional. Que a gente pode observar ainda dos resultados, né? Observou-se no discurso e na atuação dos nutricionistas a utilização de diversos materiais educativos nas práticas que as mesmas desenvolvem,
bem como a tentativa de envolver os usuários na atividade. Então, percebeu-se, né, que eles utilizam ali uma diversidade de materiais educativos e também tentam envolver os usuários ali da unidade de saúde nessas atividades educativas. Constatou-se que a maior parte dos entrevistados não realiza avaliação dos seus resultados, sendo essa consequência possivelmente a falta de planejamento. Então, eles realizam a atividade educativa, mas nem sempre eles avaliam esse retorno. Eles não têm, às vezes, esse cuidado. Até fala aqui que possivelmente foi pela falta de planejamento. Então, eles fazem a ação, mas às vezes não planejam essa realização do feedback do paciente, né? Para saber desse público-alvo, para saber se teve melhor ou não. A maioria dos entrevistados enfatizou a importância do trabalho multiprofissional, reforçando aí a ideia do fortalecimento das ações, e nota-se que há um cuidado em colocar em prática os princípios do SUS, a integralidade e a equidade. Então, a maioria aí falou dessa importância. A gente percebe também que tinha nesse trabalho aí em equipe multiprofissional. Então, é importante todo mundo trabalhar aí como um princípio mesmo do SUS, né? E quando fala de integralidade, trabalhar o ser como um todo também, né? Trabalhar ali o ser igual, aí referencia até aquele conceito lá da educação em saúde, o próprio conceito da saúde, o indivíduo como um todo, que foi abordado lá no início. Então, o que que influencia na saúde? Até se ele tem o transporte para ir para essa unidade de saúde, se ele tem alimentos, se ele tem uma moradia digna. Notou-se também nos relatos que a formação acadêmica do nutricionista ela é muito técnica, né, dificultando ampliar as habilidades envolvidas no processo de educar. Então, às vezes, ela é muito referenciada na base técnica e não nesse conceito multidisciplinar ou nesse conceito mais amplo. Não é possível estabelecer uma relação direta da prática dos nutricionistas com a concepção de educação e saúde expressa nas entrevistas, mas percebeu-se que a maioria defendeu a ideia da necessidade de compartilhamento de saberes de um processo libertador, transformação da realidade do ser humano, corroborando com o modelo dialógico. Eles falam aqui, né, a gente pode perceber pelo próprio relato deles aí, que não se tem muito esse conceito de educação e saúde. Embora muitos deles aí tenham essa ideia, né, da necessidade aqui de trabalhar entre práticas de saberes, de trabalhar esse momento dialógico. Então, nessa construção de saberes aí como um processo mesmo conjunto, para transformar ele em um processo libertador. E aí, a reflexão metodológica, né, elaborada pelo grupo aqui, a gente pôde perceber que a metodologia utilizada aí nesse trabalho foi, como a gente disse, uma abordagem qualitativa. Ele utilizou aí essa teoria, né, a Ground Theory, para explorar aí as percepções e práticas do nutricionista no contexto da educação e saúde. Optou-se, então, por essa metodologia, justamente pela necessidade de compreender as experiências do profissional e também para tentar compreender como que esses fatores influenciam essas práticas. Então, foi interessante, por exemplo, a gente perceber que ela utilizou, além das entrevistas semi-estruturadas, também essa observação, esse diário de campo, porque às vezes só com a entrevista, a autora, né, que é a Mariana, ela não ia conseguir perceber o que essas percepções, o que que envolve a prática. Então, quando ela vai também para a observação, que ela faz esse registro no diário de campo, ela pode perceber algo além da entrevista. Então, ela não fica limitada. Esse foi até um ponto positivo. Aí ela fala também, né, no trabalho, que é o uso da amostragem teórica e garantiu a saturação dos dados, sendo suficiente para atender os objetivos de pesquisa, porque a gente vê que ela começou com 34, 24 queriam participar e no fim só 9. Mas ela disse que a amostra, ela foi garantir essa saturação. Por quê? Porque conseguiu responder os objetivos da pesquisa. A professora Jaqueline até falava muito isso, né? Mais do que preocupar com a quantidade, às vezes, da amostra, é a qualidade. Então, é perceber ali se conseguiu responder essas perguntas, se conseguiu responder esses objetivos. Então, aí a entrevista, né? A coleta dos dados foi realizada através dessas entrevistas, semi-estruturadas, das observações aí, que proporcionaram uma visão holística, né? Quando a gente fala uma visão holística, é uma visão de um todo mesmo, uma visão mais completa das atividades educacionais dos nutricionistas. A transcrição e a análise dos dados foram facilitadas pelo software WebQDA, que auxiliou na codificação e estabelecimento de categorias emergentes. Então, a gente pode perceber que esse software ele fez essa ligação e fez aquela divisão em 5 categorias, né? O que facilitou também essa análise dos dados. Assim, a teoria, né,
permitiu construir um modelo teórico com base nas experiências dos entrevistados, mostrando a importância do planejamento e da avaliação sistemática nas práticas de educação e saúde. A gente pôde perceber que, através da utilização dessa teoria, foi e justamente também por usar a entrevista e a observação que foi possível aí, né, perceber ou fazer essa reflexão aí sobre a importância tanto do planejamento quanto da avaliação sistemática aí nas práticas de educação. Então, é importante os profissionais terem esse cuidado, tanto de planejar uma ação educativa, mas também avaliar, para ver se na prática realmente essa ação educativa fez a diferença aí na vida daquele participante, né, da ação educativa. Então, não era só, por exemplo, fazer a ação educativa. Será que isso aí influenciou positivamente na qualidade de vida, às vezes no controle, né, da glicemia? Então, perceber, por isso que ela fala da importância de avaliar, para perceber se isso também fez diferença na vida do indivíduo mesmo, nessa qualidade de vida. E aí, os alunos participaram da construção do trabalho, então foi a Ellen aí, né, eu, Mariana, que fez aí também toda essa parte dos slides, da reflexão da metodologia, e o João Marcelo, que pegamos aí, né, João, essa missão de gravar esse vídeo. Um Sim, pouco sim, acanhados a princípio, mas conseguimos. desafiador, mas tudo bem. Deu certo. Deu certo. E obrigada, né? Obrigado, obrigado por tudo. Foi muito bom.